Fala, lagoanos, tudo bem com vocês? Peraí, não fechem esse vídeo, eu prometo que vocês não vão se arrepender. Mas antes de continuarmos, vamos nos apresentar. Eu me chamo Raziel. Eu sou a Morena. Oi, eu sou o Léo. E eu me chamo Arthur e nós somos o Raízes Alagoanas. Meus amiguinhos dos Beck. Se você fizer isso mais uma vez. Calma. Oxe, relaxa aí, é só brincadeira. Gente, vamos de novo. Vai, Raziel, começa. Isso, de novo. Arthur. E nós somos o Raízes Alagoanas! Puxa a vinheta, Douglas! Raízes Alagoanas. Mas sobre o que exatamente esse podcast vai falar? Boa pergunta, Morena. O nosso podcast ele consiste em mergulhar nas origens e nas tradições de Alagoas, com o objetivo de promover a valorização do nosso estado, sabe? A gente quer mostrar para o mundo que o nosso estado vai muito além de praias e piscinas naturais. Mas como a gente vai fazer isso? Nós vamos trazer personalidades ilustres aqui do nosso estado para bater um papo super descontraído sobre assuntos importantes, como, por exemplo, a cultura, o esporte. A ciência? Exato, isso mesmo. E queremos falar sobre o riquíssimo repertório que o estado nos oferece, com o objetivo para mostrar para o nosso público o orgulho em ser alagoano. Pessoal, vamos juntos conhecer novas histórias do estado de Alagoas? Dito isso, fiquem com o nosso primeiro episódio, que será apresentado pelos ilustres apresentadores Leonardo e Morena. Aproveitem. Olá, alagoanos! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Raízes Alagoanas, um podcast que vai mergulhar na cultura e nas tradições do nosso estado. E hoje, como nossa primeira convidada, temos a maior referência de jornalismo de Alagoas. Gilca Mafra! Que honra, Gilca. Obrigada, muito obrigado Léo. pela sua presença. Morena. Eu que agradeço pelo convite e parabenizar vocês desde já por esse trabalho, por esse projeto. Achei tudo lindo, super organizado, achei linda a identidade visual, ficou muito bacana, a cara de Alagoas mesmo, assim, bem regional. E o que eu puder contribuir, estou aqui à disposição de vocês. Massa. Gilca, hoje a gente quer conhecer um pouco mais a fundo a sua história. A gente quer entender como foi o seu início no jornalismo, a sua trajetória, o seu crescimento profissional aqui em Alagoas e também a sua visão sobre o nosso estado. E antes de começar o nosso bate-papo, a gente só vai fazer um agradecimento breve aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Beloved, que nos forneceu coxinhas e mini churros. O segundo é a Alagoanice, que nos patrocinou com as camisas muito legal da marca. E por fim, o Tentação, que nos patrocinou com as bebidas. Então, muito obrigado a todas as marcas que nos ajudaram a realizar esse projeto. Gratidão. Então, para iniciar o bate-papo e saber um pouco mais sobre você e tal, a primeira pergunta que temos é: qual foi a sua motivação para entrar no jornalismo? Bom, eu sempre fui da área da comunicação. Minha mãe costuma falar, se não fosse jornalista, não sei o que minha filha faria. Ela sempre brinca falando assim para mim. Eu sempre gostei de trabalhar com as câmeras. Eu desde pequena eu gostava de desfilar, fotografar. Então esse desembaraço, perante as câmeras, perante o público, eu sempre tive. Desde a época de escola, faculdade, os trabalhos em grupo eu queria apresentar. Então assim, eu nunca fui tímida, sempre fui muito desenrolada para a comunicação. E hoje eu vejo realmente assim, o poder da comunicação, que ao longo desses anos todos vem permeando a minha vida. Então eu decidi fazer jornalismo, eu ainda pensei em fazer psicologia, ainda tive uma tentação ainda pelo direito, assim, eu queria essa área de humanas, pensei no direito, pensei na psicologia, mas o jornalismo realmente foi assim, a minha grande paixão, porque eu via que eu conseguia juntar a linguagem verbal, a linguagem não verbal, falar muito essa postura corporal, sabe, esse desembaraço com câmera. Então, assim, o jornalismo, ele, além do português, além de você poder contribuir com as pessoas, com informação, então, assim, o jornalismo, ele está na minha essência. Eu decidi fazer jornalismo, entrei na faculdade muito nova, passei de primeira na Universidade Federal, aqui na UFAL. Nossa. E cursei os 4 anos, me formei, comecei a trabalhar antes de me formar, já estava estagiando, né? Quem tem uma oportunidade de estágio já aproveita, porque a gente abre, né, os horizontes, Verdade. sai daquele
4x4, né, de uma sala. E assim, aí eu fui mergulhando cada vez mais no mundo da comunicação, necessariamente na televisão, eu comecei na TV, mas aí depois veio o rádio, depois o impresso, a rede social, e hoje a gente trabalha nesse universo múltiplo, né, da comunicação, que é uma plataforma gigantesca, cada vez oferecendo mais possibilidades. Sim. Mas assim, o jornalismo realmente ele é a minha paixão, onde hoje eu junto a linguagem que eu gosto, né, a câmera, a TV, a entrevista, o contato com o público, né, descobrir coisas novas. Eu falo sempre que o jornalismo ele é uma profissão que não existe uma rotina. Cada dia que a gente chega na redação é um assunto, é uma pauta. Então, assim, a vida é feita, né, dessas motivações. Então, o jornalismo, ele une tudo isso para mim. Gilka, você falou sobre o seu primeiro estágio, que você começou antes mesmo de terminar a faculdade, isso, né? Como foi essa época para você? O estágio, onde você começou? O estágio, como eu disse, ele aumenta as possibilidades e faz com que você meta a cara mesmo e tem que fazer. Você aprende a teoria na universidade, que é fundamental, né? Então, quando teve um momento de acabar com a obrigatoriedade do diploma, eu falei, meu Deus do céu, precisamos dessa carreira acadêmica, sim. Né? A gente aprende, né, no banco da faculdade, de fato, né, a sociologia, a antropologia, você aprende o seu poder de argumentação. Então, assim, a carreira acadêmica ela é muito importante. Mas quando você consegue associar a um estágio e passa a ter essa prática, então você une as duas coisas, né? Você escuta a teoria e você vai colocar em prática. E aí eu fiz isso, eu recebi um convite para ir trabalhar, na época era TV Alagoas, que era CNT. Vocês não eram nascidos. Vocês não eram nascidos, que hoje é SBT, né? TV Alagoas é SBT. Mas era CNT na época. E aí eu comecei participando de um programa que falava de turismo. Olha só. Era um programa que era na Parabólica. Alô, nossa, era na Parabólica. Ele passava em rede nacional. A gente produzia o programa aqui. Eu já viajava para gravar, sabe? Fiz algumas matérias no interior. Tinha um produtor que me ajudava. Mas assim, é aquele multiuso, fazer tudo. Eu era repórter, eu era apresentadora, sabe? Eu comecei a treinar minha voz eu fazia a locução das matérias, né? Então, assim, eu precisava ter uma voz mais encorpada. Então, foi quando eu comecei a perceber a necessidade de trabalhar a minha voz. Então, eu tive que baixar o meu tom, eu fiz aulas de fonoaudiologia. Então, eu fui começando a me especializar naquilo que eu queria fazer. Isso ainda muito nova. Eu comecei a estagiar, eu estava quase no segundo ano ainda da faculdade, eram 4 anos. Então, no início eu comecei com esse programa na TV Alagoas, e aí o programa foi muito bacana, foi sucesso. Aí veio na época do Maceió Fest, e aí a gente fez cobertura ao vivo. E aí foi um primeiro momento, a primeira experiência também de entrevistar os artistas. A gente montou um camarotezinho na avenida. Então, assim, imagina, no segundo ano da faculdade, eu acho que eu tinha 19 anos. Então, assim, muito nova. E já com a responsabilidade, assim, né, do trabalho. Mas sempre aprendendo. Aliás, como hoje, né, até hoje. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo. Então, assim, aí o estágio, ele somou muito. Eu fiquei esse tempo lá na TV Alagoas. E depois fui para a TV Gazeta. Ainda como estagiária, fui contratada para a TV. Aí foi quando eu entrei, de fato, no jornalismo. Mas aí na produção, na edição, fazendo as pautas, né? Então, assim, comecei realmente nessa área do estágio. Até surgiu a oportunidade de tirar férias de uma colega, que era apresentadora. E aí eu tirei férias. E que férias foi essa? Que duraram 21 anos, né? Entrei para tirar férias e fiquei. Quando ela retornou, ela voltou para a reportagem, que ela fazia também reportagem, e eu continuei apresentando o jornal. E aprendendo a cada dia. Hoje, quando eu vejo meus vídeos antigos, se vocês buscarem aí no YouTube, nossa, eu olho assim e falo, meu Deus, como é que tiveram coragem de me colocar no ar desse jeito, né? Aquela voz ainda nova, sabe? Mas eu acho que tudo isso foi um aprendizado. Sim. Numa época que não existia tanto essa exigência hoje. Hoje você está com o celular, todo mundo filma, vai, vira. Eu disse, meu Deus, eu acho que eu ia virar um meme, né? Assim, aquela coisinha tão novinha apresentando o jornal, mas aí foi amadurecendo, aprendendo, me qualificando, cuidando da minha voz, sabe? Tudo aquilo que podia melhorar a minha profissão, o amadurecimento de estar ali apresentando o jornal, a notícia, eu ia investindo. E foi isso, foi assim que eu comecei e fiquei esse tempo todo na TV. Ou seja,
seja, um dos pilares da sua carreira foi o autodesenvolvimento, né? O investimento na sua própria carreira. Sim, sim. O que eu costumo dizer é isso muito, Léo. Você pode ter toda a estrutura, aqui a faculdade maravilhosa, a universidade assim, oferece tudo, mas se você não quiser, né, de fato investir e desenvolver bem a sua carreira acadêmica, nada disso vai adiantar, né? Então eu não tinha tanta estrutura à época assim, mas eu investia. Então se eu queria apresentar o jornal, eu sei que eu precisava me apresentar bem, então eu tinha que ter uma voz legal, eu tinha que ter uma postura legal. Então assim, o que é que eu posso fazer, né? Então além do ensinamento acadêmico da universidade, eu fui buscando formas desse autodesenvolvimento mesmo, como é que eu poderia, né, perder o medo de falar em público, a oratória. Então eu descobri que a comunicação não é só verbal, né? Aliás, muito da comunicação é não verbal. Não verbal. É você falando com o gesto, com a postura, com o olhar, sabe? Então, até o seu corpo fala. Né? A minha tese de TCC na conclusão da faculdade foi isso, né? É a linguagem não verbal na televisão. Então é isso, eu fui me buscando, me especializando para poder ficar mais à vontade, a gente ficar... Televisão assim, né? Natural. O rádio, a notícia, ela tem que ser natural. Hoje em dia a gente usa a palavra orgânica, né? Na rede social a palavra da moda. Então assim, tem que ser tudo muito orgânico. E a minha vida eu fiz com que a comunicação ela fosse natural mesmo, né? Que bom que foi dando certo. É verdade, está dando certo até hoje. Foi dando certo e vai dando certo até hoje. Pois é. Né? Gilka, você citou aí que você ficou 21 anos dentro do jornalismo. Isso. E agora você está focada muito mais no entretenimento, né? Exato. A gente quer saber como é que foi a sua decisão, como é que você chegou a esse ponto de querer transicionar de área. E também como foi a transição em si, para você. Vamos lá, eu fiquei na televisão uns 21 anos e no final desses 21, assim, quando completei 21, eu falei, caramba, 21 anos é uma data bem significativa, né? Eu falei, 21 anos é a minha maioridade. Então foi a minha maioridade telejornalística. Eu fiquei 21 anos apresentando jornal. Então eu falei assim, eu acho que está na hora de dar uma virada de chave. E a rede social, ela chegou de uma forma muito, né, impactante, avassaladora, oferecendo 1000 possibilidades. Então com essa carreira que eu construí, com a credibilidade que graças a Deus eu conquistei ao longo desse tempo todo, surgiram muitas possibilidades para mim fora da televisão, para trabalhar na rede social. Então eu percebi que dava para eu fazer essa transição, onde eu precisava primeiro entender como é que funcionava o mercado digital, assim, como é que a pessoa ganha dinheiro com isso, né? Eu hoje trabalho, tenho meu emprego, minha carteira assinada, então eu vou sair da minha CLT e vou virar uma pessoa, né, como a gente fala, carreira solo, né? Então assim, eu vou seguir sozinho. Como é que é isso? Eu hoje tenho uma televisão que tem toda a estrutura para mim, eu vou sair e vou trabalhar só. Né? Então, assim, eu precisei fazer esse estudo de mercado para, de fato, fazer essa transição, até aceitar realmente, né, essa proposta, aceitar perante meu esposo, minha família, tipo, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, né? Meu marido dando apoio e tal, minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E aí eu decidi, de fato, sair porque eu já estava com propostas já fechadas realmente na rede social. E aí começou a chocar, comercialmente até falando, para a televisão. Porque muitos clientes, patrocinadores do meu telejornal, eles queriam que eu estivesse com eles na marca dele, pessoal. E aí eu não podia estar. Enquanto jornalista, enquanto âncora do programa, a gente não pode misturar. Então eu comecei a viver um momento que eu falei, então eu vou ter que fazer escolhas. Né? E aí, como eu completei esses 21 anos, eu falei, eu acho que é hora de buscar a minha liberdade, de ter a minha voz, a minha autonomia e ter mais tempo, né, para os meus filhos, de conseguir ter mais, assim, um planejamento melhor do tempo mesmo, porque o jornalismo a gente trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Carnaval, Réveillon, Dia Santo, não tem essa. Não tem hora. É plantão em cima de plantão, já perdi, né, quantos carnavais e final de ano, né, a gente trabalhando. E aí eu comecei a ver que se eu conseguisse realmente, né, seguir essa carreira no digital, eu conseguiria ter mais liberdade. Então aí eu pedi demissão da TV. Né? Quando eu completei esses 21 anos, que eu já estava na TV Pajuçara, porque eu fiquei 17 anos na Gazeta e 5 na Pajuçara. Foi quando eu recebi um convite, né, para sair, né, da TV Gazeta para Pajuçara. Já foi uma mudança muito grande para mim. Então, eu acho que aí já começou, sabe quando já acendeu aquela luzinha assim? Na TV Gazeta a gente ficava muito fechado, era uma época que era só o telejornal mesmo, nada eu não podia mostrar nada em câmera, nada, aquele padrão Globo, aquela exigência muito fechada. E quando eu fui para Pajuçara, que é Record, ela já tem uma linguagem mais aberta.
Então eu comecei, aquela luzinha acendeu, eu fui obrigada a ter rede social, que eu não tinha. Nossa, você não tem Facebook? Não, então vamos ter, vamos interagir. O PSCom, ele é muito isso, dessa multiplataforma. Então quando eu fui para a TV Pajuçara, já acendeu uma luz de que, poxa, né, aquela... Sabe quando abre aquelas janelas de possibilidades? E aí eu passei a escrever no blog da Gilca, no TNH. Eu passei a ter um blog. Então eu comecei a entender de que tinham várias possibilidades de trabalhar a comunicação, de sair daquele aquário, né? Do estúdio a vida inteira. Então acho que isso despertou, juntou com essas propostas, né, que apareceram, e foi tudo juntando, casando, até eu conversar com os meus diretores e falar, olha, o gato está subindo no telhado. O gato está subindo no telhado. E aí realmente começou a chocar essa questão comercial e eu tive que optar. Né? Aí eu saí e deu tudo certo, teve festa de despedida, teve bolo, teve festa na TV, deixando portas abertas. Sim. Com certeza é muito importante. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, minha mãe me ensinou muito bem, né? Tanto é que na TV Gazeta eu também deixei portas abertas, tanto é que hoje eu voltei para lá, Sim. né? Você imagina o mundo, né? Como dá voltas, né? E é isso. E eu tô muito feliz no entretenimento. Surgiu aí o programa com a outra linguagem, né, uma Gilca mais solta, mais descolada, viajando, passeando, saindo daquela bancada, né? E mais desafios, mais aprendizados. Todo dia a gente aprende. Sobre as suas mudanças, tanto de TV Gazeta para TV Pajuçara, tanto para a rede social, qual mudança você sentiu mais dificuldade para se adaptar? Vamos lá. Na televisão, foi tudo muito construído assim, com toda a equipe. Eu tinha a estrutura da Fono, eu tinha, como eu falei, assim, era uma equipe muito grande. A rede social, quando eu decidi trabalhar, eu estava só. Então eu precisei me adaptar com aquilo ali. Eu precisei me adaptar, como é que eu ia trabalhar daquela forma. Eu percebi que eu sozinha não ia conseguir fazer, porque a gente não sabe tudo. Né? Então hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, eu tenho uma assessora que me ajuda, eu fui buscando no mercado pessoas que podiam somar. Então, assim, essa foi uma dificuldade, vamos dizer assim, porque quando você vai empreender em algo que você não conhece, você precisa enfrentar os riscos, os desafios, né? E eu costumo falar isso, que o empreendedorismo, ele é enfrentar riscos, né? Você está ali disposto a riscos. Então, eu precisei entender como é que o mercado funcionava para ver se, de fato, eu ia conseguir ficar ali. Porque senão eu ia dizer, olha, eu vou, depois não, TV, eu quero voltar. Então, assim, talvez essa tenha sido a dificuldade, entendeu, Morena? De eu entender como é que funcionava, quem precisa estar junto comigo. Então, e aí eu tinha 1, 2, 3, 4 clientes. Hoje eu tenho 10, eu preciso de uma pessoa que me ajude, que me dê um norte de agenda, de horários, sabe? Então, assim, as coisas vão crescendo e a gente vai buscando formas de ir dando conta. Né? Então, assim, eu acho que essa maior dificuldade foi buscar essas pessoas, né? Desde a produção de vídeos, entender como é que funciona. A maior dificuldade hoje é Zuckerberg, que muda esse o algoritmo toda semana. Então, assim, é uma grande dificuldade que a gente precisa, é um desafio, né? É verdade. Que a gente precisa. O que eu estava fazendo mês passado, quando eu me reúno com a minha equipe, olha, esquece tudo, agora tem que ser assim. Isso aqui, essa estratégia não está dando mais certo, vamos fazer assim. Aí vem o podcast, aí vem isso, aí são 1000 projetos para fazer. Coisas que estão na minha gaveta, eu querendo fazer, eu já não consigo mais colocar porque já ficou defasado, né? Então, assim, no mundo da comunicação, eu acho que a gente precisa estar Hoje em dia assim, tudo muda muito rápido. Muito rápido, Esse mundo de redes sociais e tendência e mudando cada dia. Um meme nasce, um meme morre, daí uma coisa fica legal, e é assim, coisa. você tem que ter noção da responsabilidade, porque em 5 segundos a sua carreira pode ir embora. Sim, é muito né? importante isso. Muito por alguma bobagem que você fale, ou que você faça, ou algum comportamento, né, que você mostre, que possa despertar algo, sabe? Então hoje você tem que ter muito cuidado. Então eu tenho muito isso, assim, com tudo que eu falo ou que eu não falo, eu opto em ficar, né, vou me omitir nesse caso, questões políticas, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, nesse mundo onde a exposição é muito grande, para poder conseguir manter aquele equilíbrio de carreira e você ir com clientes diferentes, pensamentos diferentes, lados diferentes, né? E eu sendo sempre a mesma Gilca, né? Com aquela linha, com aquele equilíbrio, aquela postura, credibilidade. Eu acho que é. Acho que uma das coisas mais difíceis hoje em dia é você se manter
Manter a sua essência enquanto tudo ao seu redor está mudando, né? Principalmente nesse mundo de redes sociais. Você falou uma coisa muito interessante, que foi a questão da transição para o digital, onde você teve que buscar as pessoas. Eu acho que isso é importante você pontuar, porque por estar na televisão, muitas vezes as pessoas acham que você teve todas as facilidades do mundo, né? Que você já tinha acesso a tudo e que foi assim para você. Não. Nesse processo, você pode explicar um pouco mais como foi a sua busca por esses profissionais, com quem você conversou, enfim. Até porque a televisão, ela não ia me oferecer isso. A televisão, pelo contrário, ela estava me dando, não, fica aqui, né? Então, fica aqui. Então, assim, eu não tinha ali. Eu precisei buscar fora, realmente. Então, eu tive que entender estrategicamente como é que aquilo funcionava. Eu peguei pessoas que já estavam trabalhando no mercado, não como blogueiras, mas pessoas que já viviam da rede social, para eu entender como é que... Então, eu tive várias reuniões com essas pessoas, foram muitos cafezinhos, vamos tomar um café, para eu ir entendendo como é que isso funcionava, né? E entender da questão até legal de jurisdição, porque eu peguei minha carteira, dei baixo na minha, então eu tive que, sabe, assim, eu nunca me preocupei com nada disso. Na televisão eu tinha toda a estrutura, de tudo, do RH, da empresa, do jurídico. Então, de repente, eu tive que entender tudo aquilo, como é que eu ia seguir essa carreira sozinha. Então, de cada segmento, eu fui buscando pessoas. Eu preciso de um contador para me explicar como é que eu vou fazer, né? Eu preciso de um assessor, uma pessoa que me ajude, que eu não vou dar conta disso aqui. Nas reuniões, eu vou tratar de valores com os meus clientes? Não, então eu tenho que ter uma pessoa que vá tratar de valor, porque essa pessoa vai dizer quanto que vale o meu trabalho, não eu que vou dizer. Então, assim, eu fui fazendo todo esse estudo, né, para poder... É porque é realmente uma transição de você, como pessoa física, jornalista, uma profissional, se tornando uma empresa, né? Uma marca. Exatamente, então, Léo. Todo um preparo, verdade. Isso, exato. Hoje é muito isso mesmo. As pessoas... Tanto é que quando eu pensei em sair, fui buscando a opinião também de muitas pessoas experientes no mercado, eles diziam isso, assim, Gilka, você é uma marca. Né? Então, isso me marcou muito, assim. Eu lembro que até o meu diretor, na Gazeta... Quando eu fui sair, eu pedi a demissão no dia que já não tinha mais jeito, e eu falei, não, eu estou decidida. Aí eu lembro que ele me abraçou, tinha um carinho muito grande, muito tempo de casa, ele me abraçou e disse, Gilka, você construiu uma estrada sólida e agora você vai caminhar sobre ela. Aí eu falei, caramba, abre aspas e fecha aspas, né? Essa frase ficou assim, para mim realmente. Você construiu uma estrada sólida, então você criou a sua marca, o seu nome, e agora você vai caminhar sobre essa estrada. Então, assim, precisando, estamos aqui, no que puder ajudar, mas só vai, né? É um grande estilo de qualidade, conseguir entender essa marca. Por isso que eu tenho cuidado com o que eu falo, né? Eu tenho que ter cuidado com tudo que eu posso representar, para não magoar ninguém, para respeitar todos os públicos, toda a diversidade, sabe, assim, é preciso ter esse equilíbrio, porque eu tenho admiradores do meu trabalho, né? As pessoas que se inspiram no meu trabalho. Então, a gente vive constantemente nesse equilíbrio. No meu caso, assim, o pessoal, o profissional, né? O marido, os filhos, o trabalho, as viagens. Então, assim, tentando buscar esse... Porque tudo hoje termina juntando, né? A vida pessoal e a minha vida profissional, ela se mistura muito. Então, eu não consigo separar, assim. Hoje eu tô uma Gilka só. É uma marca só. Sobre a questão que citamos sobre a transição entre o jornalismo e o entretenimento, né? Você está com um programa que é o... Isso é Alagoas. Então, como surgiu o programa e como está sendo para você fazer parte desse projeto? O programa, ele tem uma linguagem muito mais solta. Então, assim, isso já facilitou para mim. Porque desde que eu saí do jornalismo e fui para a rede social, eu passei a ter uma liberdade maior. Então, eu hoje não conseguiria voltar com todas as amarras que um telejornal tem, né? E o entretenimento, ele me permite isso. Ele me permite, inclusive, pegar clientes meus, comercialmente falando, e trazer para o meu programa, onde nunca isso seria possível no telejornal. Então, assim, é a mesma Gilka, mas é uma Gilka mais leve, mais solta, que eu consigo discutir no conteúdo do programa, comercialmente falando. Então, assim, hoje eu consigo, sabe, o programa, ele proporciona isso, o estilo de programa proporciona. O programa, ele já é um modelo, ele tem várias afiliadas no Brasil inteiro, né? E tinha esse espaço aqui livre, e a Gazeta me chamou para apresentar.
Depois que eu já estava fora da TV, e confesso que não pensava em voltar, porque o meu tempo estava bem, né, preenchido, com todos os meus clientes, com as palestras que eu dou, estava lançando uns cursos online, então assim, muitos planejamentos. E aí a TV Gazeta me chama e diz: que tal se a gente colocar uma ideia que a gente, enfim, então eu já pensava nisso há um tempo atrás, mas estava bem guardado essa ideia. E aí quando a Gazeta trouxe, eu falei: poxa, vamos lá. Quanto tempo? Não, temporada. Eu falei: opa, porque se for diário assim já não dava para mim, e nem todo final de semana. Porque um programa desse é uma produção muito grande. Sim. Eu viajo, eu fico tempo longe de casa dos meus filhos, então assim, é uma dedicação realmente que eu preciso ter. Eu hoje não conseguiria ficar com ele fixo na grade assim de programação. Então optamos em colocar 2 temporadas no ano. Então uma no início e uma no fim. Beleza, enquanto ele está ali no ar, tudo bem, sendo que esse entra agora dia 15 de abril. Eu comecei a gravar em janeiro. Nossa. Entende? Então, assim, a gente fecha a pauta, final do ano, rompeu o ano, começou janeiro, a gente já estava fechando pautas e tal. Então, janeiro, fevereiro, eu estava gravando. Entendeu? Aí agora, março, ele está sendo editado. Então, é isso que eu falo, o programa entra no ar em abril, mas aí eu venho 2, 3 meses antes trabalhando, ele entra no ar, abril e maio. Aí eu, junho, julho e agosto, estou meio que descansando, já pensando em pauta. Porque quando foi em setembro, outubro, veio outro. Começa tudo de novo. Então, veio tudo de novo, sabe? Então, assim... é pesado, é pesado, mas é muito bacana essa descoberta, né? Poder Juca, viajar e conhecer tanta coisa linda. Quando a gente estava começando a desenvolver o podcast, a gente passou um tempo se perguntando quem seria a pessoa mais ideal para ser a primeira entrevistada, né? E olhando, observando o objetivo do nosso projeto, que é realmente despertar esse orgulho, o orgulho em ser alagoano, mostrar as riquezas do nosso estado para o público, a gente viu o seu programa, a gente percebeu que eu vi um match assim maravilhoso, que era exatamente aquilo que a gente queria fazer. E você falou que foi um processo de você sair da televisão. Sim. Você levou um tempo, você tomou essa decisão. Isso. O que foi que te fez? O que motivou você a voltar para isso? Foi o tema do projeto? Foi a valorização da Alagoas? Também. Isso foi, assim, foi uma paixão. Né? Quando disse, olha, você vai viajar ao estado, a ideia é mostrar coisas, porque eu fiquei esse tempo inteiro, esses anos todos, dentro do estúdio. Então, assim, eu nem era repórter, porque o repórter ainda sai, ainda vai fazer matéria, ainda viaja, tá? O apresentador, ele fica dentro do estúdio, é um aquário mesmo. Então, assim, essa experiência de rua, de contato com o povo, eu praticamente não tive. Algumas matérias especiais que eu era deslocada para fazer, alguns temas, algumas coisas. Fora isso, era dentro do estúdio. Então, a ideia de ser a apresentadora e a repórter do programa, um programa que não tem estúdio, a abertura é em qualquer lugar, na calçada, na rua, numa praia, qualquer lugar, na casa da Dona Maria, qualquer lugar. Então, essa possibilidade de viajar, de conhecer novas coisas, né, assim, enfim, valorizar a nossa cultura, foi maravilhoso. Isso para mim foi bem importante. E também voltar à televisão, ele tem uma importância muito grande. Por mais que eu hoje tenha a minha autoridade digital, a minha carreira foi toda construída na televisão, né? Então, eu consegui juntar tudo, é isso que eu digo, meu Deus, eu sou muito abençoada por Deus, e por isso que eu sou, gratidão, né, é uma coisa que eu, gratidão aqui, né, eu sou eternamente grata. Eu acho que as coisas acontecem de uma forma muito perfeita, assim, porque eu tenho a possibilidade de conhecer mais Alagoas, eu tenho a possibilidade de voltar à televisão, à TV onde eu praticamente construí a minha vida inteira, né, e poder trabalhar da forma que eu quero. Eu hoje terceirizo o programa. O programa ele é exibido na TV Gazeta, mas ele é um programa todo produzido fora. Eu não uso nenhum microfone da Gazeta. Então é uma produtora, é independente, a minha equipe é contratada de fora. Então a gente é paralelo. A TV compra o programa, exibe o programa. Então você tem liberdade criativa. Eu tenho liberdade criativa nas pautas. Maravilha. Entende? Claro que hoje o programa é um programa da Gazeta. Ele é um programa que está na grade da Globo, inclusive. Então é um programa que teve um encontro de afiliadas do Nordeste, agora Salvador, Recife e tudo, e ele estava lá como modelo, isso é Alagoas, para as outras afiliadas. Um modelo de venda, um modelo... Ele estava como ele foi trabalhado em outras capitais, assim. Que legal. Como incluir os merchandises dentro do programa.
programa, como fazer uma matéria, barará, e no final Nossa. falar do merchan. Então, assim, juntou tudo, né? Juntou a comunicação com o jornalismo, com a publicidade, Sim. né? Com o comercial. Então, assim, eu falei, caramba, Se encontrou, né? foi uma mistura. Que aí, voltando ao início, eu falei, poxa, eu sou jornalista formada em comunicação social, né? Exato. Então, assim, eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo. Mas a comunicação social, ela me deu toda essa base. E eu fiz depois a minha pós-graduação em assessoria de comunicação e marketing. Então, assim, eu consegui juntar, né, de tudo um pouco para ter essa facilidade de transitar nessa área toda, né, da comunicação, do comercial e das descobertas do nosso estado, que foi, sem dúvida, um presente para mim. Essa já é a 5ª temporada. Nossa. A gente, quando começou, não imaginava tanto assim, porque comecei com uma temporada no início do ano, momentos de pandemia, né? Então, no início e outra no final. Aí, primeira temporada, segunda. Segunda temporada. Aí, quando foi no outro ano, aí, 3ª temporada e 4ª temporada. Fechamos 2 anos. E agora, 5ª temporada. Eu falei, poxa, eu tô me sentindo Netflix. Tô me sentindo Netflix na 5ª temporada. E cada vez que eu viajo, assim, mais descobertas, né? Muitas coisas ainda para mostrar. O estadinho pequeno abençoado. Exato. Esse nosso, viu? Ou seja, isso mostra o quanto o nosso estado é rico, né? É. São 5 temporadas aí, ainda tem muita coisa para mostrar. Muita. A maioria das matérias que eu faço, assim, eu realmente estou conhecendo ali. Uhum. Eu realmente estou conhecendo uma coisa ou outra que eu falei, tem nas reuniões de pauta, tem um lugar legal, um destino legal, ou tem uma empreendedora em tal lugar que faz um doce e tal, enfim. Então a gente vai tentando mexer com os destinos, mas com as pessoas. Uhum. Né? A gente precisa mostrar a valorização do alagoano, da artesã, né? Então a gente precisa valorizar de todas as formas, né? Da cultura, do artesanato, das belezas naturais. Então, assim, é muita riqueza nesse nosso estado. Nossas raízes são riquíssimas. Então, entrando sobre essa parte dos episódios dos programas, dos lugares que você foi, qual lugar, projeto ou cultura que o programa te levou, que você mais se encantou, que você mais gostou? Dentre esses que você principalmente não conhecia, que foi uma Sim. descoberta Dentre pra Ai, você. meu 5 Deus. temporadas. Tem muita Pergunta coisa. difícil. Olha, Pode falar mais de um, se quiser. não, Foi mais por legal. exemplo, eu gosto de ostra. Uhum. E aí eu descobri que temos aqui um criatório de ostras na região da Palateia, que fica aqui no próximo a Roteiro, aqui em Roteiro, Sim, Barra de São sim. Miguel ali. Então, assim, foi uma descoberta ir para um berçário das ostras, né, onde a gente desce de canoa e você vai com um guia explicando esse turismo de experiência. Amei legal. essa palavra, né? Eu vim descobrindo esse turismo de experiência que a gente mergulha realmente, né? Então, assim, de conhecer não só a beleza da lagoa, né, onde as ostras são cultivadas, né, o criatório mesmo de ostras, mas assim, as pessoas daquela região, do pequeno povoado ali da Palateia, que vivem daquilo, né? Então, assim, foi uma experiência incrível. O Daniel Brasil, que faz esse turismo de experiência, o guia que levou, né, eu e minha equipe, e a gente mergulhou de fato, sabe? No final ele abriu assim um espumante. Você gosta de vinho? Vamos abrir um espumante no meio da lagoa, comendo ostra. Meu Deus, eu Melhor não vou ganhar experiência pra da isso, vida. como assim, né? Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz um rapel em Santana do Nossa, que Mundaú, massa. Meu Deus. na Serra da Camonga, uma serra gigantesca, né? Eu não consegui fazer o rapel todo, porque eu fiquei com medo. Mas, assim, chegou até próximo da metade, eu consegui fazer um rapel. Então, assim, eu nunca tinha vivido tanta aventura, assim, né? Ainda tem a possibilidade ainda de pular de paraquedas, algumas coisas ainda, mas, assim, esse rapel me marcou muito. Eu fiz um banho gelado aqui no Rio Jequiá, descobri um rio Nossa, gelado quanta que coisa. tem. Meu Deus. Incrível, incrível, por causa da vegetação, a riqueza da nossa biodiversidade. A vegetação, ela fecha num certo leito, assim, do rio, ela fecha literalmente, né, palmeiras grandes assim, ela fecha, e não entra sol. Então a canoa passa meio que num canto assim onde a água fica gelada, mas é gelada, muito gelada. Que delícia. Muito gelada, né? Então, você faz esse passeio e depois volta com um colete que ele coloca e você vem flutuando. Então, é a flutuação no Rio Gelado. Um passeio incrível, sabe? A gente também teve um guia maravilhoso. Então, assim, meu Deus, a Palateia, o Rio Gelado,
Tem muita coisa que eu podia pontuar aqui para vocês, né? De destinos, de pessoas, né? Que a gente conhece, que, enfim, muita coisa. Algo que eu descobri recentemente é que aqui também tem uma plantação de açaí, né? Sim, Você já visitou lá com o programa? Fiz Não uma sabia matéria lá, disso. fiz. Foi agora, na quarta temporada. Foi. Que é em Boca da Mata? Boca da Mata. É uma plantação gigantesca de açaí. Meu Deus. Eles têm uma fabricação, né, do sorvete, né? Uma Então, delícia, assim, eu diga-se de mostrei tudo como é que funcionava, aquelas, né? A gente não imagina. E eu acho que o mais bacana é isso, né? É mostrar que não é só a praia. Exato. As pessoas acham Alagoas é praia. Eu digo, praia. Alagoas é praia, lindo, mas assim, eu posso fazer temporadas incríveis sem ir nenhuma parte do litoral. E não é só Maceió, né? É. Tem os interiores maravilhosos. Isso, Exatamente isso que a gente quer passar com o projeto. Pois é. Mostrar que vai muito além das praias. Tem Exato, muita riqueza. exato. Eu fiz uma última temporada também, um vinho de jabuticaba. A gente tem uma produção aqui também de vinho de jabuticaba, vinho produzido em Alagoas. Acho que eu ouvi falar. De jabuticaba, que fica, acho que Campo Alegre. Então, assim, é um empreendedorismo, né, também aqui no nosso estado, e que movimenta a economia, que as pessoas vivem daquilo ali no entorno da região. Então, assim, tem muita coisa linda, né, na parte de rios e lagoas, culinária, meu Deus, se for falar da riqueza da nossa gastronomia. Nossa. É um programa muita só pra coisa. isso. É um programa só para isso. Mas Tem é isso, várias gente. temporadas também. Vamos aguardar que tá chegando aí a 5ª temporada em breve. E já vai ter a sexta. Já, quando a 5ª sai do ar, já começa a preparar a 6ª. Gilka, a gente separou algumas perguntinhas feitas pelo público e a gente queria mostrar pra você e você responder elas pra gente. O nome desse quadro é Um Dedinho de Prosa com Gilka Mafra. Opa, vamos lá. Oi, eu sou a Mari. Queria saber qual artista alagoano te inspira. Oi, Mari. Artista alagoana que me inspira? Um artista que me inspira, que eu tive também o prazer de entrevistar, é a cantora Fernanda Guimarães. Fernanda é maravilhosa. É uma artista que me inspira na música, uma artista que me inspira nas artes. Fernandinha, ela levanta uma bandeira da mulher, da valorização, além de uma voz incrível, toca um rock maracatu muito bom. Muito bom. Então, assim, o primeiro nome que me lembrou agora foi a Fernanda. É uma artista alagoana que me inspira. Massa. A segunda pergunta que a gente tem pra você... Oi, eu sou a Duda Santana e eu queria saber se durante a gravação do programa teve alguma história que te marcou? Sim. Teve uma história que me marcou muito. Eu fiz uma matéria de uma experiência numa tribo indígena. E foi uma experiência, de fato, dentro da tribo, né? A gente viveu a cultura deles, da comida, da dança, enfim, de passar um dia com eles. Aqui, acho que foi Colônia Leopoldina. E o pajé da tribo, né? A gente encerrou essa matéria. Eu já estava assim bastante emocionada, até porque pessoalmente eu estava passando por algumas questões pessoais, sabe que quando você tem que juntar, então eu estava assim, se você olhasse e dissesse, Gilka, tá tudo bem, eu chorava. Conciliar pessoal com profissional, sabe quando né? você tá, não, quem nunca, né, passa numa fase assim. Então eu estava nessa fase assim, super, sabe? E aí fui fazer essa matéria na tribo indígena e a gente encerrou a matéria em uma cachoeira lindíssima, uma natureza incrível, a nossa Mata Atlântica, uma pedra gigantesca, aquela água, barulho da água. E a gente encerrou a matéria com o cacique, né, o pajé da tribo, dando um passe, enfim, me abençoando, né, enfim, ficou um desfecho de matéria muito bonito, entrou muito pouco no ar do que realmente eu senti ali naquele momento, né? Tanto é que depois que desligou as câmeras eu comecei a chorar, chorei, estraguei toda a maquiagem, né? O resto que ainda tinha, mas foi um momento que me marcou muito, porque ele olhou bem nos meus olhos, assim, o pajé Tibiriçá, ele participou daquela novela da Globo, que foi filmada aqui, ele foi o pajé, até do Domingos Montanheiro, que faleceu e tal, então é o pajé. Ele participou da novela Velho Chico. E o pajé, ele estava comigo lá na cachoeira, na pedra, o som só dos pássaros, né? Então aquilo me marcou muito. Quando o pajé olhou para mim, eu falei, já vou chorar. Eu já vou chorar. E ele olhou e disse, nossa, você tá
assim, pesada, né? Aí mexeu, assim, e tal. Aquilo ali, eu chorei. Meu produtor já estava desesperado vindo atrás de mim, disse, ela vai cair nessa cachoeira. Então, assim, foi um momento que me marcou muito. Foi um encontro de alma ali naquele momento, sabe? Que foi mais do que o profissional ali. Então, foi realmente um momento bem marcante para mim durante a gravação. Foi um encontro com o pajé, porque ali eu já não estava mais a Gilca, apresentadora do programa, já não estava mais. Ali eu estava realmente entregue à natureza, toda a energia, né, que após um dia inteiro de trabalho, essa era a última pauta. Então, assim, marcou bastante essa imersão na tribo indígena. Então, Gilca, como última pergunta do nosso quadro, a gente quer saber... Não, é só do quadro, a entrevista não acabou. Como última pergunta do nosso quadro, a gente tem uma pergunta um pouco descontraída, a gente quer saber... Oi, eu sou o Luca e eu queria saber, se você pudesse escolher uma cidade, não sendo Maceió, para morar em Alagoas, qual seria e por quê? Nossa! Ai, que pergunta difícil. Eu acho que eu moraria em alguma cidade ribeirinha, no sertão. Eu acho que a beleza do Velho Chico, talvez Piranhas, sabe? Aquela região Água Branca. Realmente, a região muito Tem bonita. aquela é uma região incrível ali e dá muita conexão com a natureza. Eu acho que se eu saísse aqui de Maceió, eu iria procurar algo bem calmo, que fugisse um pouco de praia. Então, certamente, a região do sertão. Exatamente. Eu moraria muito bem lá. Eu queria ser muito rica, milionária, para poder ter uma chácara, sabe? Algo bem assim, Quem sabe daqui a um tempo. né? Quem sabe? Então, algo que seria basicamente algo que te reconectaria com a sensação que você teve com o pajé, né? Sim, com a natureza, com essa energia, certamente. E assim, o Rio São Francisco, eu fiz um programa especial no sertão também, em toda essa região, né, de Piranhas, Entremontes, com as rendeiras. Então, assim, a gente fez um programa bem rico lá também, culturalmente falando. E a beleza do Velho Chico é algo assim... Estonteante, né? Nossa, é uma praia, né? É um mar, aquilo ali é um mar gigantesco. Então, toda vez que eu vou ao sertão, eu fico encantada com o Rio São Francisco. São 1000 pautas, né? 1000 pautas, verdade. 1000 pautas, tanto de cultura, sabe? O povo maravilhoso lá, e eu gosto muito. Ai, que lindo. Muito obrigado pela resposta. Nada. Então, com essas perguntas sobre o programa e sua visão sobre o Estado no geral, sua visão mudou sobre o Estado depois de você conhecer várias culturas diferentes e ir para vários lugares? Na verdade, assim, a beleza do Estado, a riqueza do Estado, eu sempre soube, né? Pelo próprio jornalismo, Sim. pelas próprias as matérias, os colegas repórteres que já traziam materiais riquíssimos, né? Nos 4 cantos do Estado. Então, assim, eu já tinha noção de um Estado pequeno e muito rico culturalmente, de beleza. Mas você vivenciar realmente isso muda muito. É a mesma sensação que você, eu quero conhecer Nova York, eu quero conhecer um lugar que você quer muito, né? Você vê ali, mas quando você vai realmente, né? Então, assim, um Rio São Francisco da vida. Você quer conhecer. Tem pessoas aqui que nunca foram, né? Tem pessoas que acham que Piranhas pertence a Sergipe, né? Então, assim, vivenciar esses lugares me fez me apaixonar ainda mais pelo meu estado. Eu já sabia de toda essa riqueza, mas eu vivenciar, né, eu conversar com as pessoas, eu entrar na casa das pessoas, eu ser recebida por essas pessoas e eu descobrir, né, tantos talentos nos 4 cantos do estado. Então isso me fez assim ficar ainda mais apaixonada por Alagoas. Eu tatuei o mapa do estado aqui na minha perna. Você tem muitas tatuagens? Tenho 20 tatuagens. Nossa! Eu adoro. É um detalhe que fica super escondido, né? Tem aqui, tenho atrás, tenho aqui na costela, tenho nas pernas. E aí eu fiz um mapa de Alagoas aqui na perna, que é bem a logomarca do meu programa, do Isso é Alagoas, Sim. né? Que tem a vanzinha e a gente vai viajando. E o mapa, e aqui o tem a traçadinho. cultura, o artesanato, a economia, a gastronomia. Então, assim, eu fiquei mais apaixonada ainda. Da riqueza do estado eu já sabia. Da pobreza também. A gente também denuncia e fala muito pobreza, de seca, né? É um estado pequeno e muito, muito diversificado, assim, né? Ele tem uma pobreza absoluta e ele tem uma riqueza única também. Então, assim, quando a gente vivencia e vai descobrindo
É uma sensação incrível. É muito diferente de você ouvir falar. É diferente de demais você de ouvir falar. experienciar, né? Você Isso. vê ali com os próprios olhos. Exatamente. Você está subindo numa serra, né? Como eu fiz essa do rapel lá em Santana, nunca tinha tido uma experiência dessa. Por mais viagens que eu já fiz, né? Mas vivenciar situações aqui no nosso estado, nossa, me fez ter mais orgulho ainda de ser alagoana. E eu falo mesmo, sabe? Para onde eu viajo, onde eu vou, você é de onde? Alagoas, né? Fora do Brasil, você é brasileira? Aí faz Rio de Janeiro, São Paulo, eu não, Alagoas. Alagoas, aí já entra aqui, já bota Alagoas, já começa a mostrar as fotos, a pessoa, uau! Né? Já te mostra a beleza, a riqueza, esse nosso filé. Nossa, é muito Único. lindo. É lindo, nosso patrimônio, né? Nosso patrimônio. Então, assim, salve, salve Alagoas. Salve, Alagoas. E é um dos objetivos desse projeto, que é despertar... Qual é a palavra? A alagoanidade que tem em cada um. Eu amei essa palavra. Despertar a alagoanidade. Despertar a alagoanidade. Exatamente. A nas alagoanidade pessoas. que tem nas pessoas. Despertar o orgulho de ser alagoano no pessoal daqui, pessoal que acha, ai, praia, só tem praia. Não, gente, não, é não, só isso, tem muito mais coisa que você pode ver. Você pode fazer umas férias aqui em Alagoas. Sim. Pois é. Férias passar em muito Alagoas. tempo, E você descobrir coisas incríveis. Eu fiz uma matéria agora nessa 5ª temporada, que ainda vai ao ar. Eu descobri que aqui em Maragogi tem um zoológico com mais de 500 zoológico. animais. É Eu um não ecoparque. sabia. Tem onça, tem macaco, tem tamanduá. Uma coisa, eu fui, fiz a matéria, quero voltar com os meus filhos. São os animais da nossa terra, né? Aqui em Maragogi. Nossa, então você pega uma pousada, fica lá, curte a praia, mas aí você vai... São os animais que você tem experiência, eles sobem em você, as araras ficam em você. É uma coisa incrível, eu não sabia. Não é uma Né? coisa que Então, muito assim, falada. assim, é esse pertencimento. Exato. A gente tem que ter essa sensação do pertencimento. A marca Alagoanice é muito Alagoanice, isso. exato. É muito isso. Eu sou fã, né, dessa marca. Beijo aqui para Carla e para o Paulo, que são os donos. Mas, assim, é a sensação do pertencimento. Né? Porque o pernambucano ele tem tanto aquele pertencimento. Né? O pernambucano, Ave Maria, você não pode falar nada. Exato. Que o pernambucano tá ali. Se pudesse, eu acho que ele andava enrolado na bandeira, né? Foi isso que deu De start Pernambuco. pra gente começar a E desenvolver aqui o a projeto. gente precisa despertar nos alagoanos isso, né? As pessoas falam muito em política, porque é alagoano na política. Então, gente, esquece isso, né? Vamos pensar Vamos falar do que é no bom, né? nosso estado, né? Nas riquezas, na diversidade que a gente tem aqui, de gastronomia, de cultura, de arte. De arte, então, gente, patrimônios vivos, né? Na cerâmica, na madeira, No sabe? filé. No filé. Enfim, então, nossa, é incrível. É rico demais. É rico demais. Eu demais. tenho um amigo que mora fora e a gente se conheceu na pandemia e ele queria muito vir pro Brasil. E aí, como a gente fez amizade, eu fiz, vem aqui pra Lagoa. É, tem muita muito comida bem. boa, tem praia, tem tudo que você quiser, tem aqui. Venha pra cá. E ele ficou super interessado. Não veio ainda? Ainda não, Ah, mas eu ele tô vai amar. falando com ele já, ele tá falando que já tá querendo vir esses Vai tempos. amar, vai amar. É, Não tem como não se apaixonar. verdade. Não há quem não morra de amores pelo meu lugar. Eliezer Seton que já lindo. canta isso. Gilca, Eliezer Seton. muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Foi uma honra Léo. receber você aqui hoje no primeiro episódio do nosso podcast. Olha que Que responsabilidade. responsabilidade. Né? Ficamos muito felizes de você doar um pouquinho do seu tempo pra vir Obrigada, aqui Morena. Pra Eu que fazer parte da nossa agradeço. Agradeço a vocês pela condução. Já tá mais tranquila, né? Tava nervosa, mas não tá hoje. É mais. porque eu sou meio tímida. Ah. minha. Não pode. Timidez e jornalismo, ó, não combina. Às vezes... Jornalismo, eu sou publicidade, a comunicação, ó, timidez chega pra lá, né? A gente vai aprendendo com o tempo, com a experiência, Pois né? é. Mas eu quero parabenizar vocês pelo projeto, pelo nome, pela proposta, pela causa, né? Parabenizar pela estrutura linda aqui também, né? Quem sabe vocês me cedem esse espaço para fazer um podcast Gilca Mafra aqui, que tal? Vai ser uma honra. Estrutura Com top aqui, certeza. já vamos fechar a parceria. Mas assim, parabenizar vocês mesmo por levantar essa bandeira, né, que eu falo e que eu tenho tanto orgulho em ser alagoana, e o que a gente puder compartilhar e levar para uma pessoa, 2, 3, 4, 5, assim eu já estou feliz, né? Faz diferença, Então, né? quanto mais a gente puder compartilhar e dividir para as pessoas e mostrar o que é que Alagoas tem, assim, então podem colocar a cabeça no travesseiro, durmam tranquilos, porque vocês estão contribuindo demais, né, que com, bom, ficamos com esse felizes. nosso estado. Então, a desejar tudo de melhor no trabalho de vocês. E já digo ao professor que é nota 10, hein? Nota 10. Nota 10, hein? Por Léo favor. tá vendo, né? Léo, nota 10, hein? Gilca,
E para finalizar com chave de ouro, a gente queria que você deixasse um recado, tanto para os alagoanos quanto para as pessoas de fora do estado, do porquê você acha que é importante a gente valorizar e a gente conhecer a fundo a nossa cultura. Eu acho que quando a gente fala num museu, assim, a preservação da história, eu acho que tudo que a gente hoje tem uma história que vem do passado, então é uma cultura que vem dos nossos avós, da nossa família, então tudo isso está muito enraizado. Nossas raízes, né? Nossas raízes. Então é isso, a gente precisa valorizar, né? Olhar o nosso terraço e não o terraço do vizinho, né? Valorizar aquilo que temos. Né, procurar fazer cada vez melhor, contribuir, levar palavras positivas, né? Não adianta ficar, porque é isso, e ver os pontos negativos do Estado. Gente, ponto negativo tem em todo lugar. Exato. Até nas grandes cidades desenvolvidas mundialmente tem pobreza, tem miséria, tem pontos negativos em determinadas situações também. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar o que tem de bom, né, propagar e ter orgulho disso, né? E ter orgulho, abraçar aí as nossas raízes e é isso. Amem Alagoas, amo Alagoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal, curtam e comentem alguma sugestão que vocês têm para as próximas entrevistas. E é isso. E Tchau, vão tchau. lá no Instagram da gente. Legal. Que vamos ter vários conteúdos para postar lá no Rio, tá? Que bacana, muito bem. Gilca, se você puder deixar o seu arroba também para as pessoas conhecerem mais o seu trabalho. Claro. Quem não conhece, me acompanha, @GilcaMafra. A gente vai deixar aqui. GILKA Mafra. Então me acompanhe, tem o meu site também, gilcamafra.com, que tem toda a minha história, enfim, vários arquivos, vários links de YouTube, de tudo também, de toda a minha carreira. Então é isso. Agradecer pelo carinho de sempre, falar que amo compartilhar com vocês coisas boas. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Por nada. Então é isso, alagoanos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau, galera.